Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Biofísica, deste conjunto de aulas que eu estou a colocar aqui no YouTube, no meu canal. Hoje vamos falar sobre circulação sanguínea ou, noutra palavra assim um bocadinho mais técnica, assim mais pomposa, hemodinâmica. Ok? Não vamos falar sobre tudo o que existe na circulação sanguínea, nem tudo o que existe na hemodinâmica, mas vamos falar sobre alguns aspectos importantes relacionados com hidrodinâmica e hidrostática. Ok? Vamos então começar. Antes de mais, uma pequena noção de algumas coisas do nosso sistema circulatório, e não é só do nosso, de alguns animais também, este sistema, estas propriedades encaixam bem, exceto ali a distância em vasos, mas nós vamos ter, num adulto humano, vamos ter aproximadamente, reparem que isto é tudo, são estimativas, né? Nunca ninguém foi pegar nos tubozinhos todos do sistema circulatório e pô-los em filinha e depois foi medi-los. Imaginem terem que fazer uma coisa destas, vocês tinham que ir quase até Lisboa, no caso de um humano, pelos vistos. Portanto, 160 km de vasos num adulto humano. Ok? Pronto, levem isto assim um bocado como uma estimativa e não um valor certinho. Ok? Qualquer variação de pressão é acompanhada por variações locais no volume do sistema, ou seja, quando varia a pressão, varia também o volume no sistema circulatório. Não pode haver gás livre na circulação, ok? Dentro do sistema circulatório só pode haver sangue, não pode haver gás livre. E atenção, quando eu digo gás livre, são bolhas de ar, porque nós sabemos que dentro do sistema circulatório há um gás, nomeadamente há oxigênio, mas não é em forma de gás livre, ok? O fluxo à saída do coração é pulsátil, à entrada é aproximadamente constante. Ou seja, quando o sangue sai do coração, sai pulsátil, mas quando entra, entra constante. Ok? Pronto. E é um circuito fechado com pressão positiva independente da ação do coração. Ou seja, o nosso sangue está dentro de um circuito que mesmo que o coração pare de bater, existe uma pressão positiva dentro desse circuito. Ok? Há sempre uma pressão positiva dentro desse circuito. Então, a pressão à saída da aorta, 100 mm de mercúrio, o que equivalia, se nós transformássemos a medição de mercúrio em sangue, equivale ao sangue subir quase 1,30 m de altura. 1290 mm de sangue. Ok? O que é que significa? Que se nós colocássemos a aorta aberta para o teto, o sangue, quando o coração aperta, o sangue subia 1,30 m de altura. Fazia um repuxo de 1,30 m de altura. Pronto, é isto que quer dizer, na verdade, esta conversão. Ou seja, uma pessoa com 1,80 m de altura, considerando medições em artérias grandes, a diferença entre coração e cabeça é de aproximadamente 500 mm de sangue, ou seja, é uma pressão que equivale a 500 mm de sangue. Relativamente à aorta, íamos ter uma diferença de pressão de 790 mm de sangue. Okay? A diferença entre pés e coração é de 1300 mm de sangue, logo a diferença, neste caso não vai ser diferença porque vamos somar, não se esqueçam, lei de Pascal, descemos, logo a pressão aumenta relativamente a este nível, então vamos ter 2.590 mm de sangue de pressão. E, portanto, as veias em pé, a pressão nos pés é de 1.290 mm de sangue e na cabeça é de menos 500 mm de sangue. Porque se tivermos em relação aqui, a pressão aqui em cima é negativa. Ok? Porquê? Porque estamos um bocadinho mais altos. Logo, a lei de Pascal, não se esqueçam, né? A gente sobe, a pressão aqui é mais baixa do que a pressão aqui, que por sua vez é mais baixa do que a pressão nos pés. Vocês não se esqueçam que nós somos uma espécie de recipiente, né? O sangue está cá dentro dos vasos, mas ele tem que funcionar de acordo com as leis da física. Então, quando a gravidade está a atuar, e está sempre, não é verdade? A não ser que a gente vá para o espaço, quando a gente está
a sofrer os efeitos da gravidade, o sangue tem sempre tendência a cair para baixo. Portanto, por isso é que quando vocês estão deitados e se levantam de repente, às vezes ficam tontos, vêm assim umas luzes, têm que se agarrar. Porquê? Porque o sangue, de repente, o sangue está aqui todo distribuído no nosso corpo, de repente a gente levanta-se e o sangue, vem até ao chão. Não vem até ao chão porque está dentro dos vasos, mas a tendência dele é cair. E como cai, o que estava na vossa cabeça desce. E é por isso que vocês... E depois o coração começa a bater mais depressa. Para quê? Para compensar esta diferença de pressão que foi criada no instante. Quando vocês se levantam muito rápido. E é por isso que o coração começa a bater mais depressa. E vocês têm que ter ali um momento, se calhar sentar-se e dar tempo que o corpo volte a estabilizar e que as pressões voltem a regularizar. E assim depois normalmente vocês saem e levantam-se. É por causa disto. Aqui tem uma pequena comparação entre diferentes pressões em diferentes animais, humanos, mamíferos, ratos, cobaias. Cobaia é uma espécie de rato também. Pássaros e a girafa. Reparem, a girafa tem que ter uma pressão muito alta. A sistólica é a pressão máxima e a diastólica é a pressão mínima que nós temos dentro do nosso sistema circulatório, mas nós já vamos falar disso mais à frente. Então reparem, a girafa tem uma pressão gigantesca. Porquê? Reparem, quantos metros de altura tem uma girafa? Tem para aí 7, né? 6, 7. Aquele pescoço gigante que elas têm, o sangue tem que subir por ali acima para ir lá acima à cabeça. Para ele conseguir subir, para ele contrariar a gravidade, ele tem que fazer muita força. Fazer força, ou seja, tem que haver uma pressão, uma boa pressão, para que o sangue consiga subir, chegar lá acima, dar a volta e descer. E, portanto, por isso é que tem que haver uma pressão muito maior na girafa, uma pressão arterial muito maior, que é para o sangue conseguir subir até lá acima e depois descer. Ok? Nos outros, os pássaros também têm uma pressão alta, relativamente aos humanos, claro. E os humanos têm uma pressão ali, a máxima entre 110 e 140 e a mínima entre 180. Os pássaros também têm uma pressão alta. O aparelho circulatório tem por finalidade transportar o sangue de um setor do organismo ao outro. O motor essencial desta dinâmica é o coração, né? Lógico. A grande circulação ou circulação sistémica tem como função a irrigação dos tecidos periféricos. A pequena circulação ou circulação pulmonar permite ao coração realizar as trocas sanguíneas com o ar. Ok? Aqui não devia estar o entre, devia ser com o ar. E a microcirculação é o setor das trocas sanguíneas. Então, na verdade, vamos ter 3 circulações dentro do nosso corpo: grande, pequena e micro. Ok? Grande, irrigação dos tecidos; micro, troca com o ar; e pequena, troca com o ar; micro, com as sanguíneas. Ok? Número de Reynolds. Temos aqui a primeira equação. Esta equação é relativamente simples e fala de um número chamado número de Reynolds. E o que é que este número nos indica? Em tubos de raio pequeno, o fluxo é laminar, desculpem, mas em tubos de raio grande, o regime laminar facilmente se transforma em regime turbulento. Fatores que influenciam o regime do fluxo. E estes fatores são velocidade de deslocamento, coeficiente de viscosidade, densidade e o raio do tubo, que neste caso é o diâmetro, mas toda a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio do tubo, portanto pode ser o raio do tubo. E portanto temos aqui o que cada uma das letras indica, e este número de Reynolds vai nos indicar se o fluido nos tubos, nos vasos neste caso, é turbulento ou laminar. E ele vai nos indicar pelo resultado que sai desta equação, mas já lá vamos ver qual é o resultado. Em termos físicos, regime laminar e regime turbulento dependem de forças de inércia associadas ao movimento do líquido e forças de fricção ou de atrito resultantes da viscosidade do líquido. Então, o número de Reynolds vai ser a relação entre as forças de inércia e as forças de atrito. Okay? Forças de inércia, quando vocês têm uma força de inércia, quer dizer que prevalece aquela parte da inércia, ou seja, a inércia, a primeira lei de Newton, um objeto está sempre em movimento até que uma força aplique nele, é movimento constante, retilíneo constante, ou um objeto está quieto,
parado até que uma força exerça sobre esse objeto. Então, essas forças de inércia vão estar em jogo com as forças de atrito. Então, o regime do fluido será laminar, predomínio das forças de fricção, okay? E turbulento, predomínio das forças de inércia. Na maior parte dos líquidos fisiológicos, quando o número de Reynolds é igual ou superior a 3000, o regime do fluxo é turbulento. E quando nós temos esta relação, e vamos ver aqui que se, como ele diz aqui, se o predomínio das forças de fricção for maior, forças de fricção ou forças de atrito, o que é que vai acontecer? Como as camadinhas do fluido estão todas umas em cima das outras, como se fosse um livro, estão a ver? Como existe fricção entre estas camadas e esta força prevalece, estas camadas não se desfazem, não se desmoronam, ou seja, continuam certinhas e o fluido vai certinho. Se, por contrário, forem as forças de inércia a prevalecer, o que é que vai acontecer? A camada de baixo ou de cima, vamos supor que é de baixo, tem uma força de inércia superior à força de atrito, então ela vai querer ficar para trás, né? Então, se vai querer ficar para trás, esta vai se embrulhar e depois embrulhar as outras todas e pronto, e começa a turbulência. Ok? E é isto que acontece para a determinação do número de Reynolds. E então, o número de Reynolds varia entre 2000 e 3000. Há aqui uma terra de ninguém em que nós não podemos definir bem se é laminar ou se é turbulento. Em alguns livros, vocês até podem ver que o limite não é bem 2000 e 3000. Há uns livros que dizem 2000, 2500, outros 2500 e 3000. Pronto, depende do autor. Mas, para estar mais seguro, metemos 2000 e 3000 e assim temos um limite que nos mostra que entre destes dois valores, se for abaixo de 1, 2000 é laminar, se for acima do outro, 3000 é, com alguma certeza, turbulento. Eu tenho aqui neste meu slide um link para um vídeo de regime laminar e outro de turbulento. Não sei se ele está ativo, deixa-me ver. Está, vamos cá ver. Pronto. O que nós estamos aqui a ver é fluxo laminar. Reparem que as bolinhas estão a passar certinhas, mas quando temos turbulento, reparem que as bolinhas estão a subir e a descer. Ok? Eu depois posso deixar o link nos comentários para vocês irem ver este vídeo. E reparem que a velocidade depois, quando estamos a ver, quando temos regime turbulento, a velocidade já não faz aquela parábola, já não é máxima no centro, mas é quase toda igual ao longo da secção transversal do tubo. Isto significa que a energia que é usada é maior do que a energia que é usada no fluxo laminar, porque não temos aquelas partículas a fluir certinhos, ok? E portanto estamos aqui a ver laminar, turbulento. Laminar, as partículas seguem completamente certinhas. O turbulento, existe uma flutuação das partículas e isso vai criar alguma turbulência e alguma um gasto de energia, e também a diferença de pressão entre um ponto anterior e após no tubo vai ser menor no laminar e maior no turbulento. Pronto. Esta equação esqueçam, já estamos a ir a mais, portanto vamos voltar ao nosso tema e vamos voltar aqui ao nosso dispositivo, ao nosso slide do número de Reynolds. Então, avançando, temos aqui alguns valores para o número de Reynolds em diferentes vasos. A aorta ascendente, ok? A aorta descendente, artérias, capilares, veia cava. E vamos ter aqui o diâmetro de cada um deles, a velocidade e o número de Reynolds. Repara que é na aorta ascendente que há turbulência, óbvio, né? Porque é logo à saída do coração, né? O sangue sai com o batir dela, há turbulência e depois ela faz aquela curva lá em cima e começa a descer, e é aí que entra em fluxo laminar, se estivermos a falar de uma pessoa sã, sem qualquer problemas de saúde. E depois nos restantes vasos o fluxo vai ser praticamente laminar. Atenção aqui aos capilares, que temos um número de Reynolds bastante baixo, até porque quando chegamos a esse nível não estamos propriamente a falar de um fluido, porque existem certos capilares em que
o diâmetro da capilar é tão pequeno que só passa globo vermelho ou globo vermelho atrás uns dos outros, ou seja lá o que for, partícula atrás, que vai no sangue, portanto, chega a uma altura em que não é bem um fluido, mas vamos sempre tratar isto como se fosse um fluido. Como o sangue não é um líquido ideal, não podemos aplicar diretamente a lei de Bernoulli, mas nas grandes artérias esta lei pode ser aplicada porque a perda de energia através da fricção é mínima. Pronto. E isto é algo que é relevante falar, exatamente porque na outra aula eu falei a dizer que a lei de Bernoulli só é aplicável a líquidos ideais. Se forem reais, nós temos que lá colocar a perda de energia, mas na verdade a maior parte das vezes nós usamos a lei de Bernoulli em líquidos ideais. O sangue é de tudo menos um líquido ideal e, portanto, em grandes vasos nós podemos modelar ou podemos calcular a energia que passa ali no sangue de uma maneira aproximada, porque a perda de energia através da fricção é mínima. Okay? A pressão transmural. Passando agora para esta parte da pressão transmural. Nós vamos ter três hipóteses de analisar a pressão transmural. E a pressão transmural é quando, por exemplo, nós enfiamos uma agulha num vaso, a agulha pode ser enfiada perpendicular ao vaso, contra a corrente do vaso, ou seja, contra o sentido do sangue, ou a favor do sentido do sangue, neste caso, se for um vaso sanguíneo. O que é que isto significa? Significa que a pressão do líquido que sai da agulha, ou do que for, que esteja a ser enfiado no vaso, vai variar dependendo da maneira como ela é inserida. E, portanto, se a agulha for perpendicular, a pressão transmural vai ser uma pressão hidrostática. Né? Eu tenho aqui a minha agulha, a pressão, o sangue, quando eu espeto uma agulha num vaso, o sangue vai tentar sair. Vai haver uma pressão para ele sair. Então, o líquido que está na agulha para entrar no vaso tem que ter uma pressão superior àquela do sangue para sair. Pronto, e é preciso combater essa pressão, senão o fluido não entra no vaso. Então existem três possibilidades. A agulha perpendicular à linhas de corrente, pressão transmural, pressão hidrostática, ou seja, vocês espetam a agulha, se a agulha estiver vazia ou se não houver nada, o sangue vai subir pela agulha acima e vai parar a um determinado nível. E, na verdade, era assim que antigamente se media a pressão arterial. Espetava-se uma agulha de vidro, ou um coisito de vidro, e via-se até onde é que o sangue subia na agulha, e isso dava o limite de pressão, dava uma ideia da pressão que existia dentro dos vasos. Depois tem a pressão na agulha paralela às linhas do corrente, com o orifício virado contra as linhas de corrente, pressão hidrostática e pressão cinética, vamos ter as duas. A agulha paralela às linhas de corrente, com o orifício virado a favor das linhas de corrente, vamos ter pressão hidrostática e pressão, neste caso também vai ser cinética, mas com um valor diferente. Então, resumindo aqueles três pontos em três equações, pressão hidrostática, vai ser a pressão normal que nós conhecemos, a pressão hidrostática. P2, que é o caso de hoje, que é contra as linhas de corrente, vai ser a pressão P1, a pressão hidrostática, mais a energia cinética do fluido, e a pressão em 3 vai ser a pressão hidrostática menos 0,8 vezes ρV ao quadrado, ou seja, não é bem a energia cinética, é um bocadinho mais, mas vamos tirar este valor à pressão e, portanto, o fluido vai entrar muito melhor, com muito menos pressão do que neste caso e neste caso. Ok? Entendem? Porquê? Porque o fluido, como está a favor das linhas de corrente, vai haver uma espécie de puxo do fluido que está na agulha para sair. Porquê? Porque a pressão é muito menor e então ele pode sair mais à vontade. Quando se é contra, o fluido vai tentar entrar pela agulha adentro e vai ter que haver uma pressão maior para que o fluido que está dentro da agulha consiga sair aqui para fora. A dinâmica do sangue. A fisiologia arterial é caracterizada por uma pressão sanguínea elevada, 120 a 80 mm de mercúrio, é mais ou menos a média. 10 a 15% do volume sanguíneo do organismo, volume relativamente estável, é que está dentro da fisiologia arterial, e este sangue é saturado de oxigênio. Ok? E, portanto, é com estas características que nós temos a fisiologia arterial. Pronto, há muitas mais, mas estas são as mais que eu vou salientar aqui nesta aula.
A regulação vascular é dinâmica para o sistema arterial e estática para o sistema venoso, ok? Portanto, a regulação dinâmica para o sistema arterial, vasos resistentes, fluxo, que aqui é com uma letra Q. Vocês vão ter fluxos com letras diferentes em vários livros, F, D, Q. Portanto, vamos usar o Q agora. Vai ser a pressão, a dividir pela resistência ao fluxo. A regulação estática para o sistema nervoso, vasos capacitivos. E, portanto, o volume vai ser igual à pressão a dividir pela elastância, resistência à destrição nas paredes, ok? Não confundir elastância com a parte elástica, ok? Com força nas paredes, ok? A elastância, o que vai acontecer é que as paredes das veias conseguem esticar muito mais do que as paredes das artérias. E, portanto, é por causa disso que nós vamos ter um vaso capacitivo em vez de ser um vaso resistente que faz alguma força para abrir. E, portanto, temos aqui esta tabela que nos diz que a complacência, que é a maneira como uma pessoa complacente é uma pessoa que deixa andar, pronto, ele é complacente, deixa estar, pronto, não faz nada, está ali a aguentar aquilo tudo, pronto. E é exatamente isso, a veia deixa andar o sangue, ou seja, ela aguenta o sangue, então abre e expande e o sangue entra lá para dentro e ela consegue aumentar o volume para o dobro, como vimos na aula de formação, consegue aumentar o volume, consegue distender o dobro, assim é que é, e ao contrário da artéria que só consegue distender até ali aos 40%, 50%, ok? E portanto vai ter uma complacência fraca a artéria, forte a veia, mas tudo o resto, elastância, pressão dinâmica e resistência ao fluxo, é forte na artéria e fraca nas veias. E, portanto, este é um quadro que vocês podem memorizar facilmente. Complacência é forte nas veias, o resto é tudo fraco, e nas artérias é apenas fraca a complacência, o resto elas são fortes na elastância, porque têm os músculos das paredes, têm muita elasticidade, têm pressão dinâmica, porque elas próprias conseguem criar pressão nos vasos, e têm resistência ao fluxo. Porquê? Porque o fluxo quer passar, como elas não abrem, cria ali uma certa resistência. A distribuição da volémia num adulto de aproximadamente 75 kg vai ser todo o sangue individual deste indivíduo representa 7% do seu peso corporal. O volume total pode circular aproximadamente uma vez por minuto, ou seja, nesta aula, se isto tiver uma hora, o sangue todo do meu corpo vai passar 60 vezes toda no coração. Os capilares são curtos e contêm apenas entre 4 a 6% da volémia. As artérias contêm entre 12 a 14 a 15, como vimos há bocado, por cento. As veias, e sobretudo as veias de pequeno diâmetro, contêm cerca de 2/3, ou seja, 64% do volume de sangue está nas veias. Okay? A circulação pulmonar contém entre 9 a 10% da volémia e o coração em diástole contém aproximadamente entre 6 a 7%. Claro que isto são tudo aproximações e são dados estatísticos, mas são boas aproximações. O calibre do vaso eferente é inferior ao calibre do vaso antes do início de uma divisão vascular e, portanto, podemos ter esta conclusão que eu vou ter aqui agora, que é a área total das secções capilares é enorme devido aos seus numerosos capilares. Ou seja, nós temos uma artéria e, no fim, quando chegamos aos capilares, temos milhares, se não milhões de capilares, cuja soma da secção de cada capilar é muito superior à soma da secção da área da aorta. E, portanto, aqui num cão de 13 kg, nós vamos ter 625 cm² de secção capilar total para uma secção aórtica de 0,8 cm². Reparem, é muito maior a secção dos capilares, apesar do volume de sangue ter de ser o mesmo. Nós vamos dividir o sangue por áreas de secção capilar muito maior do que a aorta. A velocidade do fluxo é inversamente proporcional à superfície de secção dos vasos. O que é que isto significa? Que a velocidade na aorta é muito maior do que nos capilares. Porquê? Porque os capilares têm uma área de secção muito maior do que a aorta. E reparem, eu tenho um fluxo a sair na aorta, certo? Esse fluxo vai-se ter que dividir por milhares de capilares. Okay? Como ele vai ter que se dividir por milhares de capilares, vai ser um volume que se vai distender por milhares de capilares. Então a velocidade nos capilares vai ter que ser muito menor que na aorta, porque o volume vai ter que se dividir pelos milhares de capilares e então ele vai avançar muito mais devagar do que se for na aorta. Ok? E, portanto, esta é uma das consequências da divisão dos vasos e de termos um sistema fechado do sistema circulatório.
E aqui neste esquema nós podemos ver bem isso. Ok, aqui neste ponto eu tenho um volume a passar. Aqui este volume é dividido por 2 vasos. Aqui já é dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vasos. E aqui vai ser dividido, vamos supor que isto é o sistema circulatório, milhares de vasos. Mas é sempre o mesmo volume que estava aqui. Como é o mesmo volume, quando ele chega mais à frente, onde os vasos estão mais subdivididos, a velocidade vai ter que diminuir automaticamente porque o volume não aumentou nem diminuiu. Então, aqui é a beleza desse sistema, né? Quem criou isto era um engenheiro, de certeza absoluta, que fez com que da aorta para os capilares o volume tem que se distribuir, a velocidade na aorta vai diminuindo até aos capilares, onde é mínima, e depois vai aumentando outra vez até voltar ao coração, através das veias. E então, neste textinho, nós temos um resumo da imagem anterior. Constamos que a quantidade de líquido que penetra nos tubos é idêntica àquela que sai, não há outra hipótese. O fluxo em cada uma das colunas verticais é idêntico, ou seja, o fluxo aqui é igual ao fluxo aqui, é igual ao fluxo aqui, e é igual ao fluxo aqui, por aqui afora. Não é igual ao fluxo individual em cada vaso, não. É o fluxo na aorta aqui vai ser igual ao fluxo deste mais este, que vai, por sua vez, vai ser igual ao fluxo deste, mais este, mais este, mais este, mais este. Ok? Estão a perceber? O fluxo é que está dividido em vários vasos, mas a soma dos fluxos de todos os vasinhos vai ser igual ao fluxo da aorta. Tem que ser, não há outra hipótese. Isto não é verdade se existir uma acumulação de líquido num dado setor devido a uma redistribuição, ok? E, portanto, aqui depende, estamos a falar de o fluxo ser igual, estamos a falar de uma situação normal, em que não há nada. Se houver uma acumulação de líquido, ou seja, num dos vasos vai ter que haver uma redistribuição e aí já temos flutuações do fluxo e na distribuição entre os vasos. Isto normalmente acontece quando há alguma anomalia ou quando há algum problema e é preciso redistribuir o sangue de outra maneira. O fluxo num canal circulatório horizontal pode ser mais importante quando comparado com o fluxo de outro canal horizontal, ou seja, pode haver aqui preferências e o que vai haver é que vai passar o sangue mais por um lado do que por outro. Reparem que o fluxo é o mesmo, ok? O problema é que há muitos caminhos por onde o sangue pode ir. Por exemplo, se vocês que acabarem de comer muito, o vosso sangue vai para a digestão. Se vocês quiserem jogar futebol ou fazer um desporto qualquer, logo a seguir, não é logo, mas passado um bocado de comerem, vocês não vão ter grande performance. Porquê? Porque não há sangue para tudo. Não há sangue para ir para os músculos nem para ir para a digestão. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Ok? E, portanto, é importante perceber isso, que a distribuição do sangue é feita. Nós não controlamos, né? Eu não estou aqui a pensar, ok, agora o sangue vai para os pulmões, agora vai para a barriga. Não estou a fazer isso. Mas o sistema próprio, ele gera isto automaticamente. E o que é que vai acontecer? Ele vai perceber onde é que é preciso mais sangue e onde é que não é. E a inteligência que está inerente aqui ao nosso corpo vai gerir isso de maneira espetacular. E ele sabe muito bem como é que há de gerir isto. O fluxo total da coluna vertical é idêntico, é o princípio da redistribuição, e este princípio fisiológico é simples, mas crucial ao nível da fisiologia vascular. E, portanto, em repouso, nós vamos ter 15% do débito cardíaco dirige-se para o cérebro, em algumas pessoas, 15% dos músculos é o ponto vai, ou seja, 15% do débito vai para os músculos, 30% vai para o sistema digestivo em repouso, reparem, 30% é muito, 20% vai para os rins, também, 2 órgãos que normalmente ninguém pensa neles, mas que precisam muito de sangue, 5% são destinados às coronárias e 10% à pele e aos ossos. Okay? Isto é, obviamente, que é uma estimativa, em média. Todos os valores que eu tenho aqui são todos estimativas, porque na verdade, com certeza absoluta, é difícil, porque para já as pessoas são diferentes, né? Mas na verdade, em média, temos os valores mais ou menos aproximados a estes. Então, a velocidade do sangue nas artérias vai estar diretamente relacionada com a área de secção. E como já tínhamos visto, a velocidade é máxima na aorta, à entrada da aorta, e vai diminuir até aos capilares. Por sua vez, a área de secção vai ser mínima na aorta e na veia cava e depois aumenta até aos capilares. E reparem que eu não estou a falar um capilar a comparar com a aorta, porque a aorta é maior que um capilar. Estou a falar na soma das áreas de secção de todos os capilares e de todos os vasos,
se nós formos categorizá-los por tamanhos, ela vai sempre aumentando até chegar aos capilares. Né? Se eu somar a área de secção de todos os capilares, vou ter uma área muito maior do que a área de secção da aorta, como vimos há bocado no exemplo do cão. E, portanto, esta é a relação entre velocidade e área de secção. A área de secção aumenta, a velocidade diminui, a área de secção diminui, a velocidade aumenta nos vasos. E, portanto, aqui temos um resumo deste gráfico que eu vos mostrei. A velocidade sanguínea aórtica situa-se entre os 40 a 50 cm por segundo. A velocidade nos capilares é aproximadamente 0,7 cm por segundo. Este abrandamento permite as trocas entre o sangue e os tecidos intersticiais. Isto não foi fácil. A velocidade sanguínea venosa aumenta de novo, mas mantém-se inferior à velocidade sanguínea arterial, pois a área de secção permanece superior nas veias comparadas às das artérias, ok? E, portanto, vamos ter uma velocidade menor nas veias do que nas artérias. A pressão arterial. Importante que vocês vão ao médico, né? Vão medir a pressão arterial, não vão medir a tensão. Aquela coisa, tenho a tensão alta e não sei o quê. Tecnicamente está errado. Nós estamos a medir a pressão. É a pressão que está alta, não é a tensão. E, portanto, o fluxo é mantido acima de zero após ejeção ventricular devido ao efeito Windkessel. A onda de pressão é mantida pela diferença entre o pico sistólico e o mínimo sistólico da curva de pressão arterial. O efeito Windkessel é um efeito... deixem-me só ver se eu tenho aqui. Não tenho. É um efeito que eu vou-vos mostrar aqui num vídeo. Pronto, temos aqui... Vou fazer pause. Vou começar do início. Temos aqui o efeito Windkessel, um modelo desse efeito, ou seja, um esquema. O que é que nós temos aqui? Nós temos um tubo rígido e este tubo rígido está ligado ali a um medidor de pressão e a água está a sair pelo tubo rígido. Este tubo rígido está ligado a uma bomba que vai simular o coração e vocês vejam que o fluido sai e para conforme o coração bate. Reparem, sai, para e a pressão vem até zero. Reparem ali na agulha, há pressão, não há pressão. Há pressão, não há pressão. A seguir, o que é que neste modelo vamos fazer? Vamos substituir o tubo por um tubo elástico. Vai ser aquele balão que está ali preso. E reparem agora no movimento da água a sair e na pressão, se ela vem até zero ou não. E reparem que a pressão já não vem até zero porque o próprio balão, que vai simular a artéria, está a fazer pressão para o líquido sair. E quando isso acontece, o fluido nunca perde a pressão e sai certinho. Voltamos outra vez ao modelo. Sem o balão, reparem, o fluido vai para baixo, deixa de sair e a pressão é zero. No fluido, com a simulação da artéria, ele sai com um fluxo aproximadamente constante e a pressão nunca é zero. E, portanto, isto é o efeito Windkessel, ou seja, devido à ação das paredes das artérias a fazer força, quando o coração bombeia o sangue, a aorta expande, a artéria expande, devido à pressão, mas como ela tem as paredes elásticas, ela vai querer voltar à sua forma original e faz uma pressão. E esta pressão faz com um contínuo a empurrar o sangue para a frente e permite com que a pressão seja sempre positiva, mesmo que o sangue não esteja a bater. Então, a pressão média arterial ou pressão motriz pode ser calculada através de um procedimento eletrónico, através de um nivelador de superfície ou ainda através da fórmula que temos aqui. A pressão média vai ser a diastólica, que é a mínima, mais 1/3 vezes a sistólica menos a diastólica. A pressão é a razão de uma força aplicada sobre uma superfície. Eu coloquei aqui para vos relembrar deste pequeno detalhe. Então, a pressão arterial é normalmente expressada em milímetros mercúrios ou em centímetros de água. Okay? Um milímetro de mercúrio é equivalente a 0,133 kPa e um centímetro de água é igual a 0,1 kPa. E, portanto, a tensão é uma força F aplicada sobre um comprimento. A tensão exercida pela parede arterial intervém na regulação da pressão arterial. Okay? A tensão está na parede e vai intervir na regulação da pressão arterial. Por isso, quando vocês dizem estou com a tensão alta, não, vocês estão com a pressão alta e essa pressão está ligada à tensão, mas é a tensão das paredes do vaso. E, portanto, a pressão arterial varia constantemente no decorrer de um ciclo cardíaco. Ela aumenta de forma abrupta quando a abertura das válvulas sigmoides
as sigmoides aórticas atinge o máximo. A pressão sistólica, que é semelhante à pressão sistólica máxima do ventrículo esquerdo. De seguida, ela cai rapidamente após o fecho das sigmoides, diminui mais lentamente. A pressão diastólica, que corresponde ao seu valor mínimo, permanece superior à pressão diastólica ventricular esquerda. Pronto, isto é só um textozinho a contar a história de como isto vai correndo por os vários cantos, vai circulando no coração. E, portanto, temos aqui a onda da pressão, não confundir com a onda elétrica, isto não é um eletrocardiograma, é onda da pressão, e vocês veem o coração bate, pum pum, pum pum, pum pum, e a pressão, a onda de pressão nunca vem até cá abaixo, ao zero, mantém-se ali em cima. E reparem, diastólica, pressão mínima, sistólica, e temos aqui vai ser a pressão média, este valor. A onda de pressão é este intervalo aqui. Ok? Então vamos ter pum pum, pum pum. E vai haver sempre uma onda de pressão enquanto o coração estiver a bater, como é óbvio. A pressão arterial diferencial corresponde à diferença de pressão sistólica e diastólica na artéria e a sua amplitude é a sua amplitude que determina a sensação tátil da palpitação arterial. O pulso arterial. Quando vocês metem aqui o dedo, vocês sentem o coração. Ok? E portanto, é isto a diferença de pressão entre a diastólica e a sistólica. Nas medicinas orientais, tanto a ayurvédica, que é indiana, ou chinesa, eles têm uma técnica para verificar a saúde do paciente através de colocar os 4 dedos aqui e sentir o pulsar do coração aqui no vaso, e através deste pulsar, através da pressão diferente entre os 4 dedos, eles conseguem fazer um diagnóstico. Pronto, é o que dizem. Não sei. Não me admirava que houvesse este tipo de sensibilidade, mas é uma curiosidade que eu vos deixo aqui para vocês, se quiserem investigar. Então, temos aqui um gráfico em como seria a nossa pressão se não houvesse o efeito Windkessel. Ela vinha até cá abaixo. E como ela é na realidade aqui. Portanto, valores normais da pressão arterial. Num jovem adulto em repouso deitado, os valores normais da pressão arterial aórtica a nível do húmero são estes valores. Okay? Sistólica 110-140, diastólica 60-80, média 70 a 95 milímetros de mercúrio, e tem aqui o equivalente em pascais, neste caso quilopascais. Fatores que influenciam a variação da pressão arterial. É ligeiramente mais baixa na posição de pé, okay, do que se estiverem deitados. É mais baixa na mulher. Okay? As mulheres têm a pressão mais baixa do que os homens. E daí a consequência que há mais homens a sofrer AVCs do que mulheres. Aumenta com a idade. Antes dos 10 anos a pressão sistólica é inferior a 100 mm de mercúrio. Aos 50 anos a pressão sistólica é de 150 mm de mercúrio. E a pressão diastólica inferior a 95 mm de mercúrio. Obviamente que isto são valores médios, né? Isto é mesmo assim. Com a idade a pressão tende a aumentar, porque os vasos ficam menos elásticos e a pressão vai aumentar. Uma pressão sistólica superior a 140 e uma pressão diastólica superior a 90 mm de mercúrio definem hipertensão arterial. Portanto, eu já vos disse isso há bocado. Se vocês tiverem estes valores constantemente, mais de 140 e mais de 90 de mínima, eu aconselharia-vos a visitar um médico, porque alguma coisa não está, como se costuma dizer, algo de errado não está certo, e é melhor verem o que é que se passa com vocês. Impedância vascular. A impedância vascular tem tudo semelhanças com a impedância elétrica, ok? E neste caso, no caso de um débito contínuo, que seria a nossa corrente, no caso da eletricidade, a resistência das paredes, resistência elétrica, é a única força que se opõe ao fluxo. No caso de um débito pulsátil, a resistência é representada pela associação do atrito contra a parede vascular, a elastância da parede e a inércia sanguínea. Reparem que são 3 componentes que vão entrar aqui na impedância que fazem oposição à parte do movimento do sangue. Aqui temos um gráfico que vos vai comparar diferentes relações de volume de sangue e pressão para diferentes idades. Dos 16 aos 39 vamos ter, obviamente, para o mesmo volume vamos ter uma pressão
mais baixa do que dos 40 aos 59 e dos 60 aos 89. Pronto, já estou aqui na reta do meio, tenho que começar a ter atenção aqui à minha saúde. Em condições fisiológicas normais, a complacência arterial é fraca e, portanto, a elastância é elevada. Esta propriedade associada à resistência arterial explica a diminuição sistólica diastólica progressiva e a transformação do fluxo periódico ventricular esquerdo em fluxo arteriolar permanente. E, portanto, isto é uma das consequências da perca do aumento da pressão arterial. E então, com o avançar da idade, a complacência arterial diminui devido à substituição das fibras elásticas por tecido de colagênio e, consequentemente, a pressão sistólica aumenta. E reparem, nós temos aqui a veia, mantém mais ou menos o mesmo comportamento ao longo da nossa idade, ao longo da nossa vida, desculpem, mas a aorta, não. A aorta envelhecida vai cada vez chegar-se mais para aqui, para um volume mais pequeno, vamos ter uma pressão cada vez maior. E, portanto, por isso é que é importante fazermos exercício físico, mantermos ativos, andarmos sempre menos estressados possíveis. Porquê? Para ter uma boa saúde nas nossas artérias, uma boa saúde nos nossos vasos, e isso vai permitir com que esta elasticidade consiga manter-se por mais tempo. Claro que é inevitável combater o envelhecimento, mas lá está. O que melhor fizermos para o nosso corpo, melhor será para a nossa longevidade. Na complacência. Ora, complacência, vamos ver. Nos tubos de paredes rígidas, as variações do fluxo que entra resultam em variações do débito que sai. Não existe armazenamento de energia nas paredes do tubo. Logo, nos tubos de paredes flexíveis, a variação do volume do líquido no interior é acompanhada por uma variação de pressão. E então a complacência vai ser a variação do volume com a variação da pressão. E, portanto, a complacência vascular sistémica venosa é superior à complacência vascular sistémica arterial. Porquê? Porque quando a pressão aumenta, tanto num caso de uma veia como de uma artéria, a veia vai abrir muito mais do que uma artéria. Ou seja, a veia vai expandir, né, tal deformação que nós vimos na outra aula, a veia deforma-se até 100% do seu tamanho original, e o que vai acontecer é que a artéria não. Então, quanto maior a pressão, maior o volume de sangue que a veia vai armazenar, e quanto maior a pressão, a artéria também vai abrir e vai receber mais sangue, mas não vai ser tanto quanto a veia, e por isso a complacência venosa é muito maior do que a arterial. As artérias sistémicas funcionam como reservatórios de pressão devido à sua função elástica. O ventrículo esquerdo descarrega o sangue para a aorta, que se estende. De seguida, durante a diástole, o ventrículo esquerdo relaxa. A tensão da parede aórtica conduz o sangue para os capilares, ou seja, é aquele efeito Windkessel que nós vimos há bocado, que eu volto aqui a repetir. Este efeito fisiológico descrito por Windkessel, ele permite que a pressão arterial oscila em torno de uma pressão arterial médica de 90 mm de mercúrio, sem nunca atingir o zero, ou seja, o coração bate e as artérias abrem ligeiramente, só que estão ali a sofrer uma tensão das paredes elásticas e depois apertam também. Por isso o coração, quando não está a bater, as artérias estão a fazer a função do coração, estão a empurrar o fluido para a frente e criam essa pressão. Se o sistema arterial fosse rígido, as pressões ficariam demasiado elevadas e quando da sístole, e a pressão seria zero na diástole. Nós já vimos isto há bocado, eu estou-me aqui a repetir um bocadinho exatamente para falar desta parte do reservatório de pressão. A pressão dentro de um tubo elástico traduz a tensão exercida pelas paredes deste tubo sobre o seu conteúdo líquido. A pressão interna pode aumentar devido ao aumento do volume de líquido, uma contração aumentada das paredes vasculares, ficarem mais tensas, uma compressão externa, como por exemplo vocês colocam o dedo aqui para sentir a pulsação, vocês estão a fazer uma pressão externa, efeitos hidrostáticos das colunas de sangue. A tal questão que há bocado visto, quando vocês estão deitados e de repente levantam-se, criam uma maior pressão hidrostática numa coluna de sangue. Okay? Se o vaso está assim, o sangue está a fazer força para aqui. Se vocês se levantam, o sangue vai todo para baixo. Okay? E é por isso que pessoas que andam muito tempo de pé, estão sempre a andar em pé, que não descansam um pouco, começam a ter problemas nas pernas, nomeadamente varizes. Exatamente porque estão sempre sobre uma pressão, nunca descansam e depois aquilo destende. Na verdade, não se sabe muito bem a origem das varizes,
mas suspeita-se que seja esta uma delas. Portanto, o sistema arterial não é mais do que um reservatório de pressão elevada capacidade de pressão elevada, e capacidade fixa, enquanto que o sistema venoso é um reservatório de capacidade variável e baixa pressão. Ok, o sistema arterial, pressão alta, capacidade menor, sistema venoso, capacidade elevada, baixa pressão. Ok? Força de tensão nas paredes vasculares. Vamos buscar a lei de Laplace, que falámos na última aula. E então vamos ter esta força é diretamente proporcional à pressão de ambos os lados na membrana, pressão interna menos pressão externa, e ao raio principal da curva da bolha neste nível. Temos aqui. Segundo esta lei, quanto menor for o raio vascular, maior a vantagem mecânica do vaso em termos de tensão na parede. E já vamos ver o que é que isto significa na prática. O que significa é que a espessura das paredes das veias, das artérias e das veias permite-lhes resistir pressões bastante elevadas. No entanto, os capilares são constituídos apenas por uma camada de células endoteliais e resistem a pressões de 100 mm de mercúrio ao nível dos pés, chegando por vezes a 300 mm de mercúrio, em condições extremas. O seu diâmetro é o seu diâmetro reduzido que lhe permite fazer isso. E porquê? Exatamente por causa da sua constituição. Ora bem, nós temos aqui um esquema. Vamos assumir que isto é a aorta. Isto é a aorta aqui, um raio de 1,3 cm e, usando esta fórmula, que temos aqui atrás, nós vamos ter uma tensão da aorta, das paredes da aorta, de 170 mil Dins por centímetro. O Din é uma medida antiga de força, neste caso, e então nós podemos convertê-la para newtons por metro, então vamos ter um Din é equivalente, um Din por centímetro é equivalente a 0,001 newtons por metro, ou 1 millinewton por metro. Enquanto que no capilar, com um raio de 4 microns, nós vamos ter uma tensão de 16 Dins por centímetro. Muito, muito mais baixa do que na aorta. O que é que isto significa? Uma aorta com um raio de 1,3 cm suporta uma pressão de 100 mm de mercúrio com uma tensão de 170 mil Dins por centímetro. Os capilares de raio de 4 microns suportam uma pressão de 30 mm de mercúrio com uma tensão de 16 Dins por centímetro. Assim, a pressão aórtica é pelo menos 3 vezes superior à pressão capilar, 3 vezes superior, enquanto o seu raio é 3.000 vezes superior ao raio do capilar e a tensão na aorta é 10.000 vezes superior à tensão no capilar. Por isso, para um aumento de 3 vezes a tensão entre a aorta e capilar, ou seja, a tensão na aorta é 3 vezes superior ao capilar, neste exemplo, a tensão aumenta 10.000 vezes o capilar para a aorta. E é por isso que os capilares conseguem aguentar pressões elevadas, porque a tensão nas paredes do capilar é muito menor do que num vaso maior. E isto é consequência deles terem um raio muito pequeno. E, portanto, os tubos de pequeno diâmetro não necessitam de possuir uma força elevada para resistir a uma pressão interna elevada. As paredes dos capilares podem ser finas, no entanto, conseguem resistir à pressão e favorecer as trocas. Pronto. E isto é a beleza, mais uma beleza, do nosso sistema circulatório. Lá está, um engenheiro que fez isto. Como o raio dos capilares é muito pequeno, as paredes, apesar de serem finas, conseguem suportar grandes pressões e não precisam de realizar uma tensão muito elevada como fazem na aorta. Pronto. E esta é uma das consequências da física e da geometria, neste caso, entre um raio pequeno e um raio maior. No caso dos vasos com paredes espessas, como as artérias, a lei de Laplace transforma-se nisto em que H representa a espessura da parede, ou seja, vamos dividir a pressão vezes o raio pela espessura e vamos ver que a tensão ainda diminui mais um bocado porque a parede tem a sua espessura e suporta mais a pressão com menor tensão das paredes. Quando a parede é relativamente espessa, arteríolas, por exemplo, a tensão é relativamente baixa, apesar de uma pressão intravascular relativamente elevada. No caso de um aneurisma arterial, já vimos isto noutra aula, o raio aumenta ao mesmo tempo que a espessura na parede arterial diminui. E, portanto, deste modo, a tensão da parede aumenta e o risco de ruptura aneurismal aumenta. Além da pressão aumentar, né, a tensão diminui.
O aneurisma tem tudo para dar errado. E, portanto, por isso é que quando não é detectado, pronto, ele rebenta e depois as pessoas percebem as consequências, né? Pronto, se for num sítio mais sensível, pode mesmo levar à morte, infelizmente. Mas o caso do aneurisma é isso, porque é a lei de Bernoulli, ou seja, diminui a velocidade, aumenta a pressão, e o raio aumenta, a espessura da parede arterial diminui e a tensão na parede aumenta e cria o risco de ruptura. Portanto, tem tudo, é uma situação muito, muito complicada e sensível ao mesmo tempo. O fluxo turbulento. Quando o fluxo já não é laminar e se o diâmetro do vaso diminui e a velocidade ultrapassa um determinado limiar, as turbulências aparecem. É o caso das estenoses arteriais. Estenose é quando nós temos um vaso, por exemplo, e das duas uma, ou está aqui qualquer coisa na parede que vai criar uma certa resistência ao movimento do fluido e ele tem que dar aqui a volta e depois faz uma turbulência, ou também pode ser quando, por exemplo, há uma pressão no vaso e ele naquele sítio diminui o seu raio, então também há uma obstrução ao movimento e depois vai criar turbulência. E, portanto, o número de Reynolds aumenta e vamos ter um fluxo não laminar ou um fluxo turbulento. Mais uma vez, aqui vou-vos relembrar, se as turbulências aparecem se o número de Reynolds superior a 3000, o aparecimento de turbulências provoca a percepção de um sopro. Se a viscosidade diminui, no caso de uma anemia, os gases de grande diâmetro R aumenta e o sopro vascular aparece. O sopro é aquele ruído, né? Quando vocês, não sei se uma vez vocês foram ao médico e o médico vos mediu a pressão com o auxílio de um estetoscópio. Encheu aquela bomba, pronto, aquela almofada de ar, né? Aquilo enche, cria pressão e depois, se for um aparelho eletrónico, ele mede automaticamente e dá o valor. Mas, antigamente, os médicos mais old school, o que é que eles fazem? Metem a almofada de ar à volta, colocam o estetoscópio entre a almofada e o vosso braço, virado para baixo, para escutar aqui, e quando aquilo começa a inchar, aquilo vai pressionar os vasos e o médico mete o estetoscópio nos ouvidos e começa a ouvir o vosso batimento cardíaco. Ele começa a ouvir o batimento cardíaco exatamente por causa disso, porque a almofada, a encher de ar, vai pressionar o estetoscópio para os vasos e o que vai acontecer é que o vaso vai ficar assim e o sangue, ao passar aqui, vai criar uma turbulência e essa turbulência vai criar um som e é assim que ele percebe o som do vosso do coração, né? A passar a onda, ele percebe a onda de pressão a passar ali no vaso e conforme ele precisar de pôr muito ou pouco ar, isso vai definir o nível de pressão arterial que vocês têm, ok? Relativamente ao fluxo turbulento, não é só nos vasos sanguíneos que nós vamos ter isso a acontecer. Vamos ter, por exemplo, nas vias aéreas, quando vocês inspiram e estão doentes e têm muco nas vossas vias, ou quando estão com alguma doença, alguma insuficiência pulmonar, algo que esteja a obstruir as vias, quando vocês inspiram, o médico muitas vezes ausculta-vos aqui nas costas ou aqui no peito e vai tentar perceber se existem ruídos dentro do vosso corpo através da auscultação do ar a passar. E se esses ruídos aparecerem, significa que vocês têm as vossas vias respiratórias obstruídas ou parcialmente obstruídas com algo, e isso pode indicar, por exemplo, uma infecção a nível respiratório e, dependendo da análise do médico, vocês podem ter que ser encaminhados para um hospital ou não, depende. Mas pronto, tudo o que causa ruído, tudo o que seja turbulência causa ruído e muitas vezes é isso que os médicos andam à procura no nosso corpo, nomeadamente nas vias respiratórias e também no sistema circulatório. Quando o débito aumenta, se o número de Reynolds é ultrapassado, a perda de energia devido às turbulências gera uma baixa do fluxo. A nível dos vasos patológicos, a turbulência do fluxo e as forças geradas sobre as paredes são fatores importantes no desenvolvimento de lesões de arteriosclerose em determinadas regiões. A turbulência vai criar com que haja mais energia a ser gasta para demover o sangue e o que vai acontecer é que são geradas mais forças nas paredes vasculares e então é por isso que depois existem danos nas paredes devido ao fluxo ser turbulento. Ok? Já viram?
O facto do fluxo transformar de laminar para turbulento, os problemas que ele pode arranjar. Ok? E estamos a falar só do sangue. Então, as resistências vasculares, isto é em tudo igual à parte da hidrodinâmica, que nós vimos na outra aula. E, portanto, eu vou fazer aqui o paralelismo outra vez com a lei de Ohm. E vamos fazer outra vez o que é o fluxo, vai ser a diferença de pressão a dividir pela resistência, tal e qual como a corrente vai ser a diferença de potencial elétrica a dividir pela resistência elétrica. E então, se no plano global, a diferença de pressão vai ser igual ao débito vezes a resistência. A diferença de pressão entre dois pontos, ok? E, portanto, nós vamos ter a pressão arterial sistémica vai ser igual ao fluxo cardíaco, ao débito cardíaco, vezes a resistência vascular periférica total. A condutância é o inverso da resistência. Isto, na verdade, é mais um nível de informativo e curiosidade para vocês perceberem que existe algo que é o inverso da resistência, que é a condutância, e que muitas vezes é calculado também, mesmo do ponto de vista elétrico, também existe. É a possibilidade de um vaso aceitar um fluxo dado um gradiente de pressão. A unidade é o milímetro por segundo por milímetro de mercúrio. As variações de resistência regional permitem a adaptação do fluxo local em relação ao fluxo cardíaco total. Pronto, isto tem a ver com os reajustes que existem no nosso corpo com a resistência ou não local onde o sangue está a passar, e há estes reajustes do fluxo dependendo do tipo de resistência que ele vai apresentando ou vai encontrando pelo caminho. Vasodilatação máxima, coluna e repouso em preto. Então temos aqui a nível, só mais para informativo, para vocês verem como diversos tecidos se comportam em repouso ou em atividade em termos de quantidade de sangue. O miocárdio em repouso leva esta quantidade de sangue, se estiver a trabalhar pode vir até aqui, ou seja, é muito menos, é um quinto do sangue que ele recebe se estiver em repouso. O sistema nervoso central também recebe aproximadamente um terço em repouso. O músculo esquelético, quando está em repouso, não tem quase sangue nenhum, tem muito pouco. Trato gastrointestinal também, fígado também. A pele, reparem que quando está em repouso também não tem muito sangue. O rim já não é bem assim. O rim, mesmo em repouso, requer muito sangue. Lá está. Dos órgãos também extremamente importantes do nosso corpo, que pouca gente dá importância, ou pouca gente até fala neles. Glândulas salivares e a gordura, que tem mais ou menos metade do sangue a passar por ela quando está em repouso. E reparem que isto são por 100 gramas de tecido, por isso isto não depende do tamanho da pessoa, já está parametrizado para ser transversal a qualquer pessoa, porque é por 100 gramas de tecido. Se todos os órgãos e tecidos se encontrassem em vasodilatação, o débito seria de 38 litros por minuto. Existe, portanto, uma adaptação e uma vasoconstrição de compensação. Reparem, 38 litros é quase 8 vezes a quantidade de sangue que nós temos normal, que são 5. Por isso, 8 vezes 5, 40. Por isso, reparem, 38 litros era muito litros de sangue, e reparem que é preciso uma gestão espetacular e muito inteligente de como o nosso sangue anda pelo nosso corpo, com tanto espaço para ele ir, né? Para haver espaço para haver 38 litros de sangue, significa que existe quase 8 vezes o espaço do que existe sangue, e portanto o sangue, o nosso sistema, a nossa inteligência interna sabe gerir isto muito bem, sem nós termos de estar a pensar nisso, o que é verdadeiramente espetacular. A resistência, se nós tivermos um tubo newtoniano, ou seja, um tubo com um fluido ideal, e um tubo newtoniano, isto é difícil, é um tubo que não alarga nem diminui, está constante, e o fluxo aumenta e a resistência também permanece constante, ou seja, é tudo newtoniano, tudo ideal. Sempre que o débito aumentar, a minha resistência vai ser sempre a mesma, não varia, é sempre a mesma resistência. Eu aumento o débito, mas a resistência continua. Claro que isto é uma situação ideal. O problema é que nós não temos um tubo fixo, ele é extensível, e o nosso sangue não é um fluido newtoniano. Então, nós vamos ter este gráfico. Quando a resistência diminui, significa que vamos ter um aumento do débito. Ou se calhar vou dizer ao contrário. Quando o débito aumenta, a resistência diminui. Ok? E isto tem a ver com a velocidade que está a passar e tem a ver com a viscosidade também do sangue.
E, portanto, no caso de um circuito elétrico, a resistência à aplicação a uma corrente contínua e a impedância a uma corrente alternativa. Não é alternativa, é alternada. Isto é o corretor ortográfico, dá-me cabo das aulas. Os termos de impedância arterial é aplicado devido ao caráter cíclico do fluxo arterial. A resistência vascular corresponde à relação entre a diferença de pressão de dois pontos, ΔP ou P, e o fluxo do líquido no circuito. Então, temos aqui a resistência vascular, exatamente como vimos há bocado. Segundo a lei de Poisson, esta resistência depende das propriedades do líquido, a viscosidade, o comprimento e o raio. E esta lei de Poisson é válida para os fluxos laminares apenas dos líquidos viscosos em tubos rígidos com diâmetro constante. Okay? Estas são as limitações desta lei de Poisson. Líquidos com fluxo laminar em tubos fechados com diâmetro constante. A lei de Poisson não é aplicada de forma quantitativa ao sistema circulatório porque, para os vasos onde as paredes são rígidas, o diâmetro e o comprimento variam de acordo com as pressões do tecido, com as variações de pressão, O sangue total não é um líquido viscoso verdadeiro, como o plasma. A transfusão de sangue numa pata do animal exige um gradiente de pressão arteriovenoso de pelo menos 10 mm de mercúrio, enquanto que o plasma flui facilmente. O sangue não é um líquido homogéneo devido aos seus elementos celulares. E, portanto, tudo ajuda para que o sangue seja altamente complexo de estudar. Claro que numa situação de uma aorta a passar o sangue, nós podemos aplicar a lei de Poisson tendo em conta as suas limitações, mas podemos aplicar, dá-nos uma aproximação dos valores. Claro que se formos analisar num pedaço de sistema circulatório onde haja diminuição dos vasos, do diâmetro dos vasos, haja outras alterações, já não a vamos poder utilizar. A viscosidade sanguínea. Ora, para exprimir a definição quantitativa de viscosidade, o fluxo do fluido é considerado como sendo constituído por uma série de camadas laminares paralelas de fluido que se movimentam em relação umas às outras, a diferentes velocidades. Lá está aquela curvinha que eu vos disse. Aqui no centro a velocidade é máxima, junto às paredes a velocidade é mínima ou praticamente zero. Então o que é que vai acontecer? A diferença de velocidade, centímetros por segundo, e aqui vai ser a diferença de raio. Ok? Reparem, diferença de velocidade, diferença de raio. E aqui temos as camadinhas de fluido, ou seja, aquelas camadas de fluido para o fluxo ser laminar. E aqui está a força que é aplicada nestas camadas, okay? Que é a força da camada a andar. Então, as forças de fricção entre camadas adjacentes são responsáveis pela resistência intrínseca ao fluxo, o que determina a viscosidade do fluido. A força de cisalhamento, não se esqueçam, F, shearing force, necessária para vencer a força de fricção é proporcional à velocidade relativa, dV, e à superfície de contacto A entre as camadas adjacentes. Ela é inversamente proporcional à distância dr entre as camadas. Portanto, a força para haver cisalhamento é tão grande quanto a velocidade relativa e a área de contacto. É proporcional. Quanto maior a área e maior a velocidade, maior é a força de cisalhamento. E, portanto, é inversamente proporcional. Ou seja, se eu estiver a falar de camadas que estão aqui mais abaixo, é mais provável que a força para haver cisalhamento seja mais baixa, porque estamos a falar de camadas cá para baixo. E, portanto, temos este gráfico que vai nos definir estas duas quantidades. A força por unidade de área, F sobre A, é exprimida pelo termo shear stress, dinos por centímetro quadrado, e a relação dV/dr por shear rate, ou centímetro vezes centímetro elevado a menos 1, a dividir por centímetro, que na verdade é segundo, o inverso do segundo. O coeficiente de proporcional entre shear stress e shear rate representa o coeficiente de viscosidade, que é isto aqui. E reparem que o sangue tem um coeficiente de viscosidade que não é linear e que varia entre estas duas quantidades. O plasma varia muito menos e é completamente linear. Se nós formos fazer um gráfico entre viscosidade e shear rate, a viscosidade do sangue diminui com
a shear rate, que na verdade é a relação entre a velocidade e a distância, e a distância entre camadas. E, portanto, quanto maior for a distância entre camadas, menos viscoso vai tornar-se o sangue. Okay? E, portanto, o comportamento não newtoniano do sangue pode ser explicado pela forma de agregados globos vermelhos, shear rate baixa, e por uma deformabilidade dos globos de shear rate elevada. Então, a relação entre viscosidade e velocidade sanguíneas mostram que a viscosidade aumenta quando a velocidade diminui, e o oposto, né? Quando nós temos uma velocidade grande, a viscosidade vai diminuir. É mais ou menos como aquelas massas, aquelas substâncias em que vocês, se tentarem bater com força, aquilo funciona como é rijo, mas se vocês tentarem pôr a mão, vocês deixam aquilo deixa-vos meter a mão lá para dentro. Ou seja, dependendo da velocidade com que vocês mexem, aquilo tem uma reação. Aqui é exatamente igual. Se vocês forem muito rápido, nós vamos ter uma viscosidade baixa. Se forem mais devagar, a viscosidade vai ser maior. E, portanto, em resumo, a recirculação arterial representa apenas 1/10 da volémia, contudo, assegura de forma eficaz e harmoniosa a transmissão motriz da ejeção ventricular esquerda para a microcirculação. De forma a assegurar este transporte rápido para os tecidos, a pressão é elevada e o fluxo é pulsátil. As propriedades elásticas nas paredes arteriais normais permitem atenuar esta pulsatilidade e assegurar um componente contínuo débito pulsátil. Um componente contínuo ao débito pulsátil, desculpem. As diferentes propriedades fisiológicas das paredes arteriais, riológico do sangue, permitem assegurar um equilíbrio hemodinâmico a este sistema vascular. E, portanto, este é um resumo de resumo, quase. Tivemos aqui alguns pontos importantes do nosso sistema circulatório. Esta é a aula de sistema circulatório, temos hemodinâmica também. Há aqui alguns assuntos que voltam a surgir exatamente porque isto está tudo interligado, mas, na verdade, é isto que eu tenho aqui para vos expor nesta aula. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Já sabem, gosto, o sininho e subscrevam, se puderem. Ok? Obrigado e até ao próximo vídeo.